Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas de volta aqui à Prosa com Betaglia. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente interessante para ser abordado aqui, que é os desafios do setor calçadista no Brasil. Reconhecidamente, o mercado calçadista brasileiro tem sofrido muito nos últimos anos. A crise econômica, que se arrasta desde 2014, já faz um tempinho, vem causando fortes impactos no setor. Temos vivido um período no qual as famílias brasileiras se viram endividadas, com limitações de créditos, sem contar a redução de massa salarial e o forte desemprego. Em função dessas características, a redefinição de prioridades nas compras aumentaram no período, tendo um reflexo negativo. Em paralelo, outros fatores também afetaram, tais como a concorrência de produtos de baixa qualidade, os importados, o famoso e conhecido custo Brasil, que onera as operações e as vendas, os problemas logísticos enfrentados na entrega e a distribuição dos produtos que são, em sua maioria, feito e realizado via aí o transporte rodoviário. Adicionalmente, temos uma consciente fragilidade da competitividade de nossa economia no mercado externo. E para refletir comigo sobre este assunto, terei o privilégio de prosear com o amigo Caetano Bianco, ele que é presidente do Conselho da Associação Brasileira da Indústria de Calçados. Grande Caetano, tudo bem, meu amigo? Olha que assunto fantástico que nós vamos conversar aqui. Caetano, seja bem-vindo à Prosa com Betaglia. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar desse ramo que eu adoro tanto, estou nele há mais de 40 anos. Prazer falar com você, Paulo. Oi, Caetano, o prazer é todo meu, minha gratidão, né, por trazer aqui a sua experiência, o seu conhecimento aí de um longo período nesse mercado. E é isso que eu gostaria de explorar um pouquinho aí, o Caetano, que você falasse um pouco sobre o cenário do setor calçadista, abordando o mercado, o perfil de consumo. Como é que está esse mundo em termos de economia, o Caetano? Olha, Paulo, nós estamos no Brasil, né? E como toda a indústria brasileira, os últimos anos têm sido terríveis para todo tipo de indústria, principalmente para nós que somos da indústria de transformação. Como todo mundo sabe, né? Todo mundo está ciente, nós vemos aí umas dificuldades muito grandes econômicas, uma série de indefinições por parte dos nossos governos. E desde o ano passado, 2020 para cá, a pandemia, então, fez com que aquilo, a gente sempre fala, né? Nada é tão ruim que não possa piorar um pouco, né? É verdade. E, infelizmente, aconteceu isso. E é um caos, né? Acho que não teve setor, tirando o setor de alimentação, supermercados aí que não pararam, todos os outros setores sofreram muito, bastante. E o nosso não é exceção. Então, o que aconteceu foi que, realmente, o consumo caiu bastante. Como você disse antes, as famílias com menos renda tiveram que fazer opção de consumo e, com certeza, o calçado, a maioria das compras do calçado são feitas por impulso, normalmente são feitas, o calçado diria que, em boa parte, principalmente aquele que nós fazemos em Jaú, é um artigo supérfluo, né, um artigo de moda, então realmente caiu muito o consumo e isso teve consequências muito ruins para nós. Nós acabamos abaixando a produção, perdemos muita produção, deixamos de exportar muito. Para você ter uma ideia, mais ou menos, o parâmetro, eu diria que nenhum país é grande exportador se não tiver um consumo interno muito grande. E de tudo aquilo que nós produzimos hoje, 85% são para consumo interno e aproximadamente 15% são para exportação. E nós perdemos os dois lados, tanto na exportação como no consumo interno. E o nosso mercado é muito grande. O nosso mercado, o mercado consumidor do Brasil é o quinto maior consumidor de calçados do mundo. Assim como a nossa indústria é a quarta maior produtora de calçados no mundo. Então, por um lado, o nosso mercado é extremamente atrativo para que os outros venham disputar conosco. E como você disse também, nós temos o custo Brasil, o que faz com que a nossa competitividade seja muito ruim.
Porque, normalmente, quem tem interesse no nosso mercado são países asiáticos. Também um dado que é interessante falar, o Brasil é o maior produtor de calçados fora da Ásia. E o Brasil produz apenas 0,4% da produção mundial de calçados. Ou seja, nós produzimos muito pouco e somos o quarto maior produtor mundial. A gente tem uma estimativa que talvez no ano passado a gente tenha perdido esse posto de quarto maior produtor para quinto. Nós não conseguimos confirmar isso ainda. Mas, para você ter uma ideia, do sapato consumido no mundo, 85% é produzido na Ásia. 75% é a China sozinha. Então, nós temos realmente competidores muito grandes do lado de lá. Nós temos que cuidar muito bem do nosso mercado interno, temos que cuidar muito bem da nossa indústria, porque senão, realmente, a palavra certa, eles nos matam, né? Em qualquer indústria, se eles venham competir cara a cara, sem proteção, por exemplo, dentro do Brasil, a indústria some. O Caetano, exatamente interessantíssimo o que você está falando, o que me chama a atenção é essa quantidade de produção que é feita na China, né? Ou seja, 75% é um número realmente expressivo. Uma coisa que eu gostaria de explorar contigo, até pela preocupação, e nós navegamos um pouco aí, né, Caetano, pela perspectiva de que o consumidor brasileiro, logicamente, em função do decréscimo da renda, da receita, acaba priorizando outras coisas e deixa de comprar. A gente sabe que houve muita compra pela internet. Aliás, um outro item que expandiu bastante nesse período pandêmico foi a logística, né? A logística teve um avanço bastante importante aí. E comprar calçados pela internet é algo que nesse momento aqui não foi assim tão favorável. E aí eu tenho uma outra curiosidade, Caetano, que é a seguinte, porque nós estamos falando de fabricação e de varejo, principalmente de shoppings que fecharam várias vezes, né, ficaram fechados em função do distanciamento, né, o que, de certa forma, acabou impactando aí a fabricação de calçados. E a pergunta que eu tenho para você, na realidade, teve fechamento de fábricas? Nós sabemos que houve uma redução de produção, mas nós tivemos fechamento de fábricas, principalmente na região que você está, ô Caetano? Tivemos sim. Infelizmente, né? De uma maneira geral, nós perdemos, ao longo dessa pandemia, o setor como um todo no Brasil perdeu aproximadamente 25 a 30 mil funcionários. É um número bastante expressivo, né? A nossa região, Jaú é considerada a capital do calçado feminino no estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo tem 3 regiões produtoras de calçados. Jaú produz calçado feminino, Birigui produz calçado infantil e Franca produz calçado masculino. Franca é líder no Brasil de calçados masculinos, Birigui é líder no Brasil de calçados femininos, de calçados infantis, e nós não somos, porque nós temos, principalmente no Rio Grande do Sul, o Vale dos Sinos, que é o maior produtor de calçados. O que nós perdemos muito de indústria são pequenas indústrias. 63% das nossas indústrias têm menos de 10 funcionários. Isso em termos de Brasil. Jaú também tem que ter como característica pequenas indústrias, com menos de 100 funcionários, menos de 50 funcionários. Então, essas realmente fecharam muitas. Jaú, para você ter uma ideia, chegou a ter de 13 a 14 mil funcionários empregados diretamente nas indústrias. Hoje temos pouco mais de 3.500 funcionários. Nossa. Uma queda enorme. Isso não foi só na pandemia, foi ao longo desse período que eu diria que vem desde lá de 2008 para cá, 2014 notadamente, etc. Então, nós realmente perdemos muitos empregos e, consequentemente, fechou-se muitas indústrias. De um modo geral, não fechou tanto a indústria, o que fechou foram pequenas unidades que forneciam para as grandes indústrias. As grandes indústrias, como têm um poder maior de capital, poder maior de adaptação, acabaram reduzindo pós-trabalhos, mas continuam em atividade, né? Mas, mesmo assim, se fechou bastante indústria, de uma maneira geral. Perdemos muitos empregos no decorrer da pandemia, né?
Bacana, bacana no sentido, né, da expressão aqui, porque realmente é de uma infelicidade muito grande, né, essa quantidade de empregos que a gente acabou perdendo. E aí, dando continuidade exatamente a esse ponto do desemprego, das empresas, das pequenas empresas sendo fechadas, o Caetano, existe todo um processo de entrada desses calçados no Brasil vindo de alguns países, principalmente da China, né, e do Vietnã, você falou aí da Ásia, né? E aí se dá às vezes, algum modelo de negócio, alguns critérios que pode ser estabelecido ou chamado como dumping, né? Ou seja, como é que esses calçados entram aqui e acabam, de certa forma, ocupando um espaço que seria, em tese, nosso, exatamente por vender um produto de menor valor. Como é que você narraria esse contexto? Como é que você contaria? Como é que é esse procedimento, Caetano? Olha, Paulo, na verdade, o que acontece, como eu falei para você, normalmente os países que exportam para nós são os países da Ásia, notadamente. O Brasil, por exemplo, consome, às vezes, sapatos italianos, de alta qualidade, etc. Mas isso não nos atrapalha em nada. É economia de mercado como economia de mercado. E nós sabemos que os países da Ásia, notadamente em termos de calçados, a China, o Vietnã e a Indonésia, eles têm, por exemplo, uma quantidade, vamos dizer assim, muito grande de benefícios que nós não temos. Eles têm muitas facilidades em termos de matéria-prima. Você tem uma ideia, hoje, mais de 70% dos sapatos consumidos no Brasil hoje são de materiais sintéticos, não é de couro. Eles têm uma facilidade enorme na matéria-prima lá, e eles também têm facilidade enorme com relação ao emprego. Como eu digo, eles normalmente não são economias de mercado. Então, o que eles têm com relação ao emprego, em termos de mão de obra, uma coisa que nós não conseguimos acompanhar nunca. Nós sabemos que o Brasil é altamente taxado, né? O Brasil é um país que quer exportar imposto. Quer dizer, uma coisa terrível para nós. Então, fica muito difícil competir com eles nesse ponto. O que nós temos e temos observado, o Brasil tem crescido muito com relação à produtividade. Eu diria que hoje nós podemos competir, seja com chineses, com qualquer país produtor de calçados, nós temos uma produtividade igual ou até melhor. Então, no fundo, nós somos a favor da economia de mercado. Nós não queremos que o nosso mercado fique fechado. Nós queremos só proteção com relação a essa desigualdade que nós temos. Por exemplo, o Ministério da Economia no Brasil, de todo jeito, quer abaixar o nosso... Nós temos duas barreiras hoje. O imposto de importação, que é de 35%, e o anti-dumping, que é de 10,22 dólares por par de calçados. O Brasil, de maneira geral, esse novo governo quer inserir o Brasil no mundo, ou seja, quer abrir as portas, começa abaixando o imposto de importação. Nós fizemos já um pacto com o governo que nós não somos contra. Pode abaixar o imposto de importação, concomitantemente com abaixar o custo do Brasil. A verdade é essa. Abaixa o custo do Brasil, nós abaixamos o imposto. Podemos até zerar o imposto. Porque, na verdade, o imposto de 35% nos protege só de produtos que são muito caros lá fora. Por exemplo, na linha de esportivo, de tênis, todas as grandes marcas do mundo de artigos esportivos produzem os mais caros dentro do Brasil, geram emprego aqui no Brasil, porque senão o imposto de importação fica muito caro. E o antidumping serve para o restante dos outros produtos. Se nós não tivermos um antidumping de 10 e 22 dólares por par, por exemplo, eles vão colocar sapatilha e sandália no Brasil a preços, posso dizer, a indústria de calçados vai virar que nem a indústria de guarda-chuva, não existente mais no Brasil, né? Olha só que interessante. Caetano, vamos fazer o seguinte, meu amigo. A prosa está fantástica. Estou gostando muito do que você está falando. Estou aprendendo, inclusive, de uma área, né? Eu conheço muito bem estratégia, supply chain, mas o mercado de calçados, propriamente dito, é um mercado, para mim, que é um mercado que me chama a atenção, que eu tenho uma paixão exatamente pela forma como ele se configura, e eu estou aprendendo bastante contigo. Eu queria ir agora para o segundo bloco, Caetano, para nós falarmos das possíveis saídas que nós temos para ser mais competitivos. Pode ser? Vamos fazer isso? Sim, vamos lá. Oi, Caetano, está fantástica essa nossa prosa aqui, muito legal mesmo, estou gostando. Eu acho que inclusive é um conteúdo, um conhecimento, uma experiência que você está trazendo, que faz com que as pessoas que acompanham aqui o nosso canal
e outras que possam eventualmente assistir aqui a sua fala, que para mim está sendo fantástica, possam aprender um pouco mais do ramo calçadista e saber quais são as restrições, limitações, principalmente relacionados aí a impostos e custo do Brasil. E qual é a saída, Caetano? Olha, existem várias saídas, né? Mas eu diria que nenhuma delas depende apenas do produtor de calçados, né? Todas elas dependem de um contexto muito maior, em que a gente envolve desde a nossa mão de obra, a qualificação da mão de obra, a gente envolve todo o varejo, a qualificação do varejo também, né? E a gente envolve principalmente medidas governamentais. O Brasil tem como grande defeito, né, um dos vários, essa guerra fiscal enorme dos estados. Então fica, vamos dizer assim, extremamente contraproducente nós da indústria paulista estarmos brigando com a indústria de Minas Gerais, estarmos brigando com a indústria de Santa Catarina. O estado de São Paulo acaba, vamos dizer assim, produzindo muitos empregos, gerando muitos empregos no Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais. Por quê? Porque lá o custo do ICMS é muito menor, o incentivo para a indústria é muito maior. E nós não queremos que o nosso governo simplesmente faça a mesma coisa, o governo do Estado de São Paulo compare com os outros. O que nós queremos é que tenha uma reforma tributária e se discuta isso no Brasil todo. Nós não podemos competir entre os estados. Nós temos que trabalhar todos com a mesma alíquota. Porque não é justo, por exemplo, o mercado do Estado de São Paulo representa 40%, 45% do consumo de calçados no Brasil. E o pessoal de Minas, o pessoal de Santa Catarina vem vender aqui com condições muito melhores do que nós que produzimos aqui. Jaú, por exemplo, está situado a 300 quilômetros do maior centro consumidor, que é o São Paulo capital, e dentro do segundo maior consumidor, que é o estado de São Paulo como um todo. Está no centro geográfico do estado de São Paulo. O sapato que nós produzimos hoje está na loja amanhã vendendo. E nós não temos vantagem competitiva com relação a impostos dos outros estados. Então, talvez esse, para a indústria paulista, seja o principal, vamos dizer assim, o principal pleito que nós temos com relação ao estado. De uma outra saída, aquilo que também depende da gente, né? Nós temos que buscar, todo dia, nós temos que buscar mais produtividade, né? A nossa indústria, para você ter uma ideia, Paulo, o Brasil tem hoje a melhor cadeia produtiva de calçados do mundo. Nós esperamos muita melhora, porque, por exemplo, com a pandemia, Estados Unidos e Europa viram quanto custa caro a dependência da China. Trazendo isso para os calçados, todos eles compram grande parte do seu consumo nos países asiáticos, principalmente da China. Eu acredito que daqui para frente vai se rever um pouco isso. Consequentemente, o Brasil tem condições de abocanhar uma parte maior desse mercado internacional. Mesmo porque, como eu disse antes, nós temos a cadeia produtiva, desde o boi no pasto, até a tecnologia em máquina e uma mão de obra especialmente qualificada, nós temos tudo para fazer isso. Então, falando das receitas para melhorar, primeiro, adequação do imposto estadual para nós. Segundo, a busca do empresário por cada vez mais produtividade, conversando abertamente com o varejo e fazendo com que essa produtividade também chegue no varejo. Terceiro, cada vez mais qualificação da mão de obra. E nós temos mecanismos fantásticos para fazer isso. Nós temos o Senai, nós temos o SESI, nós temos a FATEC, enfim, nós temos uma porção de parceiros que podem nos ajudar muito com relação a isso. Diversificar a nossa produção, colocar na prateleira da loja aquilo que o consumidor quer comprar. Nisso, de uma maneira geral, nós somos muito bons. É uma indústria sazonal, a indústria de calçados, porque temos aí coleções de inverno, temos coleções de verão, primavera, verão, outono e inverno. Isso é bastante diversificado. Mas, de uma maneira geral, nossa principal tarefa é colocar na prateleira aquilo que o consumidor quer comprar. Então, eu acho que isso realmente é muito importante para todos nós. Legal, legal. Você tocou num ponto aí, fora o custo Brasil, logicamente, que de alguma maneira o governo precisa trabalhar, principalmente em termos de reformas, né, que já se fala há muito tempo, e isso não acontece. E o outro lado que você trouxe, que é a diversificação, ou seja, se nós estamos lendo que o mercado ele está caminhando para uma compra muito mais barata, né? Ou seja,
o consumidor ele tem se preocupado, principalmente aquele consumidor massivo, tem se preocupado com o gasto dele em termos de calçado. Essa diversificação é extremamente interessante, ou seja, produzir aquilo que se compra. E um outro lado que eu queria explorar, o Caetano, antes até de pedir algumas dicas que você daria para pequeno, médio, eventualmente até grande produtor, é como é que ficam as pessoas nesse processo todo, porque a regra é as pessoas precisam ser treinadas, as pessoas precisam ter habilidades, mas ao mesmo tempo tem o desemprego. Como é que fica isso? O que as pessoas fazem enquanto estão desempregadas? Porque você citou alguns parceiros, FATEC, Senai, SESI e tal. Se eu estou desempregado, por exemplo, e eu sou do ramo calçadista, existe alguma forma de eu me aprimorar para que a hora que abra esse mercado eu esteja melhor preparado? Como é que você enxerga isso, Caetano? Olha, eu gostaria que fosse assim, mas infelizmente, quem está desempregado tem que se virar. E é o que a gente vê acontecer todo dia. Eu diria até, isso já tem acontecido, aconteceu no começo desse ano, quando a pandemia deu uma pequena trégua, a gente achou que ia começar a recuperar. No primeiro momento que as indústrias voltam a fabricar um pouco mais, falta mão de obra. Porque, de uma maneira geral, esse pessoal que saiu das indústrias de calçados acabam se alocando no comércio, setor de serviços, em algum outro lugar, provavelmente com salários menores, mas é o que tem para hoje, é onde eles acabam se virando. Então, eu diria que a retomada, e eu particularmente acredito muito na retomada no segundo semestre, eu acredito que as coisas vão melhorar à medida que a vacina acaba aumentando, a população vacinada, as coisas começam realmente a melhorar, a gente vai ter que requalificar todos esses funcionários. Por isso que é muito importante a gente pensar nos parceiros. Aqui em Jaú, por exemplo, nós estamos voltando a fazer a nossa lição de casa com a APL, o Arranjo Produtivo Local, e tem todos esses parceiros que eu falei, mais o Poder Municipal, mais a sociedade civil organizada de uma maneira geral. Então, isso é muito importante para nós. Então, eu acredito que não tem jeito. As coisas irão retomar, nós precisamos chamar os nossos funcionários de volta e requalificá-los. Bacana, bacana. Na realidade, já é um norte que você está dando, né, para que as pessoas possam, de alguma maneira, não sei, talvez a palavra correta aqui não seria tranquilizar, mas existe uma expectativa realmente, né? A pandemia, aquilo que você falou, né, Caetano? A pandemia atrapalhou, né? Mas esse processo de decadência da produção, não do consumo, né, mas principalmente da produção das nossas fábricas, já vem há um bom tempo. Usando a sua experiência, que você mesmo mencionou aí, Caetano, de mais de 40 anos nesse mundo calçadista aí de Jaú, né, e região, quais seriam as dicas? Eu sei que ninguém tem bola de cristal, é difícil, né? Se tivesse bola de cristal seria mais fácil, né, Caetano? Mas quais seriam as dicas que você teria para o pessoal que, de alguma maneira, atua no ramo calçadista, seja como produtor, como varejista, porque nós temos limitações, inclusive, de abertura de shopping center hoje em dia, né? Logicamente, eu acredito muito que é aquilo que você falou, com a vacina, né, e a tendência que nós estamos caminhando é que a economia melhore, né? Mas tem dica? Tem alguma dica? Olha, eu diria que o principal, como eu falei para você, né? Praticamente 65% das indústrias de calçados do Brasil tem menos que 10 funcionários. Os grandes são os grandes. Os grandes acabam se virando. Para você ter uma ideia, a nossa Bicalçados, a Associação Brasileira de Calçados, tem 230 aproximadamente sócios. Mas dentro desses sócios nós temos aí 75% da produção nacional de calçados e mais de 80% do faturamento da indústria de calçados. Então, vamos ver, é claro que tem uma preocupação com eles, de uma maneira geral, mas normalmente eles se viram. A nossa grande preocupação é, como você falou, com os pequenos industriais, com os pequenos fabricantes. Esse pessoal tem que entender que realmente é um renascimento. Eu espero que no segundo semestre eles tenham que renascer. Aí é muito importante, na minha opinião, primeiro, o associativismo. Eles têm que estar ligados a alguma associação, algum sindicato, porque boa parte das soluções passa por essas entidades.
as sugestões, ou aproximar eles da mão de obra qualificada, ou aproximar eles de fazer uma gestão mais específica para a sua empresa, passa por isso. Outro lugar é, principalmente, entender que as parcerias são muito importantes. Ou a parceria com o varejo, de uma maneira geral, com lojas do varejo, ou parceria com outras indústrias. Porque, de uma maneira também geral, quando cresce, a indústria não consegue crescer aquilo que o mercado cresce, de uma maneira geral. Ele precisa se associar a pequenas indústrias. Isso é muito importante, porque o pequeno industrial associado ao grande, ele aprende muito, né? Ele começa, inclusive, a ter soluções de uma produção maior. Ele consegue ter uma economia de escala maior. Ele consegue enxergar o mercado de uma maneira completamente diferente. Então, eu diria que passa principalmente na nossa retomada, os pequenos industriais, os pequenos fabricantes, têm que visualizar primeiro a gestão da sua empresa. E essa gestão passa por tudo isso que eu falei. Tem que se aproximar das entidades, tem que ter parceria com aqueles que são maiores dentro da cadeia produtiva. E o Caetano, aí uma pergunta que não quer calar, ou seja, a gente sabe que os canais de vendas, os canais de comércio, basicamente ou pelo menos o grande percentual, eles estão baseados nas lojas, né? Esses pequenos produtores, o Caetano aí, eles têm a possibilidade de usar mais o comércio eletrônico, a internet, para comercializar? Como é que você enxerga isso? Olha, Jaú tem demonstrado muito claramente isso. Boa parte dessas pequenas indústrias que eu te falei, algumas, inclusive, que nós, do sindicato, nem conhecemos ainda, né, não fomos apresentados, eles vendem praticamente tudo por internet. Nós, inclusive, conseguimos, junto ao Sebrae, recentemente, cursos para aprimorar essa vocação de vender pela internet. Muita gente aqui em Jaú está vendendo por WhatsApp, apenas por WhatsApp. E tem outros mecanismos muito melhores, muito maiores para fazer isso. E nós realmente queremos aproximar. Cresceu mais. A venda, de uma maneira digital, cresceu mais de 40% de uma maneira assim, aqui no nosso mercado de Jaú. No Brasil, cresceu também muito, pelos dados que a gente tem levantado, coisa de 30%. E é difícil as pessoas comprarem calçados por internet. Calçado, normalmente, a pessoa quer pegar, quer pôr no pé, etc. Mas está crescendo. E isso realmente é uma coisa fantástica. Nós temos que explorar muito mais. Outra coisa que é importante, Jaú, e foi marcante numa época, dentro de Jaú nós temos mais de 200 lojas de fábrica. Então, eu diria que é um modelo de negócio extremamente bacana, extremamente rentável, você ter uma pequena indústria e ter o seu varejo. Então, Jaú tem shoppings de calçados, tem pelo menos 2 shoppings de calçados muito bons. E, na época, a hora vinha a excursão do Brasil inteiro comprar sapato em Jaú, né? Nós temos aqui do lado, temos Brotas, temos Barra Bonita, que são locais de atrativos turísticos. Esse pessoal vinha fazer o turismo e acabava vindo comprar sapato aqui em Jaú também. Então, essas alternativas a gente tem que voltar a explorar. E, realmente, a internet veio para ficar. A internet, o Mercado Livre tem crescido tanto por quê? Porque está crescendo demais isso. Então, eu acho que, realmente, por isso que eu volto a falar, tem que se aproximar das entidades, que as entidades vão dar um start melhor. Outro dado que é interessante falar para você, das agências de correio, eu tenho um contato, tem um amigo que é franqueado do correio, as 2 maiores agências, em termos de volume, é Franca e Birigui, graças ao calçado. Jaú, que é Jaú, eu não tenho esses dados ainda. Assim que as coisas melhorarem, eu quero levantar isso. Mas é muito importante para nós. Olha só, sensacional, meu cara. Eu vou dizer uma coisa para você. A conversa passou voando, né? Ventou por aqui, passou voando. E, Caetano, nós estamos encerrando a nossa conversa aqui. Enorme gratidão, né, pelo nosso bate-papo. A minha uma gratidão enorme pela sua participação aqui. Você quer complementar, enviar uma mensagem para as pessoas que trabalham no setor? Eu quero sim, Paulo. Primeiro, também foi um prazer poder conversar. Aliás, um dos meus assuntos favoritos é falar sobre calçados, é bater um papo, como nós fizemos agora. Estou à disposição para toda vez que você quiser bater outro papo. Realmente, para mim, vai ser fantástico. E queria deixar para os meus companheiros calçadistas, né, estejam eles na indústria, no varejo, que não desanimem. A coisa está difícil, não é só para nós, mas eu não tenho dúvida que o nosso setor vai se recuperar. O nosso setor tem como característica ser um dos primeiros a sentir o impacto negativo
mas também é um dos primeiros a sair quando as coisas começam a melhorar. E eu estou vendo essa melhora muito em breve. Eu tenho certeza que a gente vai realmente retornar àquela pujança que nós tivemos no passado recente. Que bacana, excelente mensagem de confiança, né, para as pessoas. É isso que nós precisamos. Ao infinito e além, Caetano. Um forte abraço para você. Outro para você. Grande abraço, prazer.